Muito bem, chegamos ao momento da ministração da Palavra de Deus. Vamos meditar nesta palavra maravilhosa que tem para nós com certeza um alimento que a nossa alma necessita. Jeremias capítulo 17, versículo 5 e o versículo 6 diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O texto que lemos, ele está alertando-nos para não confiarmos no homem no sentido de colocar a nossa vida, os nossos projetos, todos os nossos anseios naquilo que um amigo pode fazer, naquilo que qualquer pessoa que exerce autoridade possa fazer, que irá nos abençoar. O homem não pode estar com o seu pensamento voltado para as coisas humanas, querendo se dar bem na vida apenas por aquilo que alguém possa fazer, até mesmo pelo seu esforço físico. Note que o texto ele está dizendo que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou faz com que os pensamentos, desejos, intenções e realizações estejam voltados para a sua própria força, a sua própria capacidade. É melhor confiar no Senhor. O texto bíblico ele está nos direcionando para esta verdade. Precisamos estar esperando em Deus, confiando em Deus, porque quando nós confiamos nas possibilidades terrenas, numa promessa que alguém faz, então nós corremos o risco de decepcionar, e a frustração ela é muito fácil de se conseguir quando a gente põe a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança naquilo que o homem pode fazer por nós. Então precisamos entender que muitas pessoas hoje estão passando por lutas e dificuldades porque está colocando os seus anseios, colocando as suas esperanças em alguma pessoa. E não podemos fazer isso, Vamos nos decepcionar com certeza. A única forma de não decepcionarmos é confiar no Senhor. O texto bíblico não está dizendo aqui para nós desconfiar do homem. O termo aqui está dizendo apenas sobre uma confiança que diz respeito à nossa existência. Uma confiança que diz respeito aos nossos projetos e sonhos. Ela não pode estar colocada, ou seja, o fundamento dela não pode ser no nome de uma pessoa. Nós podemos confiar a pessoas confiáveis, a pessoas que nós podemos com certeza confiar na sua palavra, na sua promessa, porque são pessoas bem intencionadas e que de fato querem cumprir a sua promessa. Mas quantas vezes nós mesmos não conseguimos cumprir as promessas que fazemos, por mais bem intencionado que nós venhamos a ser? Porque nós estamos sujeitos a as coisas não darem certo, não for de acordo com aquilo que nós queremos que seja. Às vezes você pode estar aí, eu confiei em tal pessoa, mas eu me decepcionei, não devia ter confiado nela. A questão não é essa. A questão é que mesmo que a pessoa seja confiável, ela pode de repente passar por um momento difícil e não cumprir aquilo que era a sua expectativa sobre ela. Então, se nós colocamos a nossa confiança no homem, esse risco estamos correndo todos os dias, É melhor confiar em Deus, confiar no Senhor, porque Ele não falha conosco. O Senhor Deus sempre cumprirá as suas promessas. E aqui o texto não diz respeito somente
a colocar toda a nossa confiança no homem, mas também em nós mesmos, né? Quando o homem coloca a sua confiança em si mesmo, a força do seu braço, então ele também pode frustrar, ele pode fazer uma decisão errada, ele pode, por algum motivo, não conseguir, com seus próprios méritos, alcançar seus anseios e projetos. Então, precisamos entender que por mais que nós podemos confiar em alguma pessoa, ou por mais que podemos confiar naquilo que nós temos, que Deus nos deu, a sabedoria, a nossa confiança total não pode ser colocada nisso. É isso que o texto está dizendo. Podemos confiar, né? Selecionar. É lógico que a gente precisa selecionar em quem confiar. Isso é lógico. É uma questão de estratégia de vida. Mas deixar de confiar 100% não podemos. Porque a Bíblia diz que um homem que tem muitos amigos pode vir a fazer uma festa, mas há amigos mais chegados que um irmão. Há pessoas que só falham conosco se não conseguir mesmo, porque todos os seus objetivos e sonhos e projetos estão voltados para ser fiel ao seu compromisso. Mas existem as impossibilidades humanas, mas Deus não ele não tem uma barreira que o cerca, Deus não tem uma dificuldade que o impeça. Diz o Senhor na sua palavra que Ele pode todas as coisas. Não há coisa alguma impossível ao Senhor. Então nele podemos colocar 100% da nossa confiança. No homem, no máximo 50%, né? Se pudesse assim, podemos fracionar. Isso é apenas uma forma de dizer. Não coloque toda a sua confiança em você mesmo e nem no seu melhor amigo, mas 100% em Deus, porque Deus sempre poderá te ajudar. O texto segue dizendo que o homem que confia no homem ou confia na sua própria força, ele será como o arbusto no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Um arbusto no deserto é uma pequena árvore que nasce e não cresce, não ganha proporções, porque ela está se alimentando de pouca coisa. Ela se adaptou àquele local, mas ali não tem nutrientes suficientes, é uma terra salgada, isto é, improdutiva. Ela está ali, mas não produz, não cresce, não floresce, né? Resiste, mas não passa daquilo. Então, às vezes, se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, e a nossa confiança no homem, então nós não cresceremos, nós não daremos frutos, não seremos viçosos, exatamente porque a fonte principal do nosso alimento vem de Deus, porque nós não somos só seres carnais e naturais, somos seres espirituais. E se o homem natural cresce, se o homem natural ele tem um porte, não passa disso, porque as coisas naturais elas são pequenas, são passageiras e não produz frutos na vida da pessoa. Ela precisa estar com as suas raízes ligadas ao que é espiritual. O homem que dá fruto, o homem que floresce, o homem que produz frutos nessa terra, ele está intrinsecamente ligado com Deus. A sua vida não se resume apenas nesta vida. Os seus comportamentos não estão baseados apenas na ética humana, mas está baseado na ética espiritual, na lei de Deus. Então esse tipo de pessoa, ele não só cresce, mas ele também dá fruto, ele abençoa outras vidas, ele leva para outras pessoas uma palavra de refrigério, né, uma palavra de esperança, porque ele está ligado com Deus no mundo espiritual. Ele recebe essa seiva que vem de Deus e transmite aos outros. Isso é dar fruto. Quando nós vivemos a nossa vida apenas para nós mesmos, não somos mais do que um arbusto, porque o fruto não beneficia a árvore, pelo contrário, o fruto suga os nutrientes que a árvore tem. O fruto beneficia as outras pessoas.
As outras pessoas se alimentam do fruto que uma árvore dá, mas a árvore não. A árvore ela apenas produz. E também o fruto produz uma semente que produz outras árvores, porque é esse o objetivo do fruto na árvore, produzir outras árvores iguais. Então, quando o homem tem Deus no seu coração, ele não vive para si só. Ele não é apenas um arbusto, ele não é apenas uma árvore que tem folhas, né? Mas ele é uma árvore frutífera, ou seja, ele além de produzir nutrientes espirituais que alimentam a outra alma, além disso ele produz outros pares, outras pessoas que pensam iguais, outras pessoas que também dão frutos através do que recebe da parte de Deus e transmite ao próximo. Portanto, quando nós confiamos em Deus, quando a nossa confiança está em Deus, tudo dá certo, tudo fica bem. Deus tem para nós coisas maravilhosas, coisas tremendas. Ele quer nos dar condições de produzir fruto na vida das pessoas. Então precisamos pensar nessas coisas do seguinte ponto de vista: o homem não pode nada sem Deus. A Bíblia tem um texto bíblico, o Senhor Jesus dizendo, ele disse: sem mim nada podeis fazer. O que é que o Senhor Jesus diz a respeito desse texto bíblico? Sem mim nada podeis fazer. O nada aqui, ele está dentro do sentimento do reino de Deus, que são as coisas boas, aquilo que abençoa a outra vida. O nada aqui, ela não está expresso talvez naquilo que você pode fazer pelo seu próprio pensamento, né, pelo seu próprio sentimento. Até aquilo de mal que o homem é capaz de fazer, e aí Deus nos está ajudando, é claro, até o mal que ele faz porque ele tem vida, né? Deus deu vida a ele. Se fôssemos colocar dentro de um termo geral, nem o mal que o homem faz, o homem não pode fazer, se não fosse Deus que tivesse dado a vida a ele. Mas quando partimos para um contexto espiritual, nós estamos observando aqui que Cristo não participa do mal que o homem faz, né? Mas do bem que o homem faz. Agora, o bem, aquilo de bom que fazemos no mundo espiritual, não é possível ser feito com a nossa vontade natural, porque o homem sem Cristo, ele é atacado todos os dias e não tem resistência. Ele faz o bem para alguém, recebe uma incompreensão, e então ele frustra e já logo diz, não compensa fazer bem porque as pessoas não reconhecem, então logo ele está desistindo, ele diminui a marcha em direção a fazer o bem, porque ele às vezes está recebendo o mal. Quando ele recebe o bem em troca, então parece que ele se motiva a fazer, né, alguma coisa boa, porque ele está recebendo a recompensa disso, mas está recebendo a recompensa aqui e não passa disso também. Mas quando o Senhor Jesus diz sobre o mundo espiritual, em darmos frutos do mundo espiritual e abençoar outras vidas através da nossa própria vida e produzir também vida espiritual em outras vidas, ele está falando sobre coisas espirituais profundas. E nesse contexto a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, porque a fonte desse bem espiritual vem de Cristo. Não vem do homem, não é a natureza bondosa do ser humano. Isso vem de Deus. É a capacidade que o homem tem de produzir frutos sem querer nada em troca. De produzir frutos mesmo que não sejam compreendidos. Foi assim que Cristo fez. Quando Jesus veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, para nos dar uma oportunidade de salvação, ele já sabia que uma boa parte da humanidade não aceitaria esse projeto de salvação. A sua morte no Calvário não tocaria no coração de todos os seres humanos. A maior parte dos seres humanos continua vivendo a sua vida no pecado, na desobediência, desprezando assim o sacrifício do Calvário. E isso Cristo já sabia, mas nem por isso ele deixou de produzir o fruto da salvação para nós. Nem por isso ele nos abandonou nesse projeto. Ele, ainda que viu que uma pequena porcentagem de todas as gerações que viessem passar pela face da terra
o aceitaria como Senhor da sua vida, mesmo assim ele achou compensativo pagar o preço para o resgate da alma. Ele conclui dizendo que uma única alma salva vale mais que o mundo inteiro. Então o Senhor Jesus, ele seria capaz de morrer para salvar apenas uma pessoa. Se uma pessoa só cresce na sua obra redentora, se uma pessoa só cresce no seu sacrifício no Calvário, aceitasse e mudasse de vida para servi-lo, ele assim morreria por uma pessoa, porque ele define nas Escrituras Sagradas que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Então, sabendo o Senhor Jesus que seria rejeitado pela maioria das pessoas, ele deu fruto a si mesmo. E esse é o conselho que as Escrituras Sagradas nos dá. Nós damos frutos não para o nosso próprio benefício. O fruto é para o benefício do próximo. O fruto é em benefício das outras pessoas. E o fruto que e a bênção que nós recebemos são frutos de outras pessoas que produzem frutos na nossa vida. E do próprio Deus que sempre está produzindo na nossa vida milagres, bênçãos que são frutos que a Bíblia chama de frutos espirituais. Então nós precisamos aprender a dar frutos espirituais também. Tiago escreveu dizendo que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, fé, caridade, amor, compreensão, perdão, longanimidade, coisas que são boas, coisas que produzem na vida dos outros um bem-estar. Então esse é o fruto que nós precisamos dar. Mas para dar esses frutos, nós precisamos confiar em Deus e estar ligados em Deus e não nesse mundo, 100% nesse mundo. Temos que entender que é um Deus e que esse Deus nos ama e que Ele realmente quer mudar a nossa história. Creia nessa palavra. Essa palavra veio de Deus para a sua vida. Amém?